Artes. No programa de Artes Hoje, realizado por Karina Branco, ficamos a conhecer o grupo de música tradicional angolana Nguami Maka. O grupo de música tradicional angolana Nguami Maka vai atuar a 23 de novembro pela primeira vez no Festival Jazz Topad, na Polónia. O quinteto, que celebra 20 anos de carreira, vai apresentar um novo projeto, Fragmentos, em que os instrumentos de raiz de Angola entram num diálogo de improvisações. Ocasião para conhecermos o líder do grupo, Jorge Mulumba, que começa por nos falar sobre o significado da ida ao Festival de Jazz Polaco. É uma mais-valia porque os festivais têm vários olhos do mundo. É um encontro que nós vamos ter com vários artistas do mundo que não conhecemos ninguém. Se calhar uns já conhecemos e não sabemos que estão lá. Mas também ali cada um deixa a sua impressão digital daquilo que faz a nível de música e cultura de cada país. E primeiro é que estamos a levar a Angola, né? Apesar de ser um grupo residente de Luanda, e levar a Angola, fazer representá-la bem dignamente, né? Para ver se apareçam outras propostas para outros festivais ou eventos em que a música angolana possa respirar. Vocês são convidados para um festival de jazz que reúne também tendências contemporâneas da música, mas vocês são um grupo de música tradicional. O que é que vocês vão levar a este festival? Olha, para esse festival nós fizemos um projeto denominado Fragmento. Fragmento em que nós fizemos peças no formato quinteto, que é a nossa formação enquanto grupo, mas, por exemplo, que depois é dividida em quartetos, trio, duo e também peças com um indivíduo apenas no palco, né? Então são estes momentos que vamos apresentar. Nós criamos peças que dão relevância, por exemplo, à improvisação da execução dos instrumentos. E isso é uma visão muito forte dentro do jazz. Mas apenas aqui a relação da diferença é que nós temos instrumentos mais cingidos à percussão e o jazz tem, por exemplo, mais a coisa das harmonias, da violino, saxofone, outra coisa, né? Então, nessas peças que nós criamos uma leitura musical que faz todo sentido. Está dentro de um palco de jazz. Uma peça, por exemplo, que temos O Olhar das Dicanzas, que são duas dicanzas a fazerem execuções de improvisação, a batucada de agitação, que são dois batuques a fazerem também a improvisação. Eu tenho momentos com a kalimba, que é um instrumento africano, que eu faço vários solos, um passeio em torno do instrumento, tudo com a improvisação. Dentro do jazz e instrumentos, portanto, tradicionais. Falou da dicanza, mas também puita, lata, undo, dicanza, ngoma, muquindo, exato. Todos eles vão estar em palco. Todos eles vão estar em palco. Tem o diálogo puita-muquindo, que é o muquindo e a puita que ficam num diálogo musical da improvisação. Tem o grito do ungo, que é o ungo, por exemplo, que faz com a dicanza e as vozes vêm depois dos solados do ungo. Tudo será em palco e com a grande improvisação. São instrumentos tradicionais e especificamente angolanos. Sim, especificamente angolano, né? O que nós estamos a fazer pode ser muito novo agora, mas como todos esses instrumentos, antes de se agregarem aos grupos, eram executados por elementos solistas, que era a dicanza, a kalimba, o ungo, a puita, o muquindo. E só depois é que eles se envolveram nos conceitos turmas, carnaval conjunto. Nós, ao pensarmos no projeto Fragmento, começamos logo a recuperar esses elementos. Há um tema que nós fizemos que é homenagem ao Camoço. O Camoço era um executante de ungo e conseguiu criar, por exemplo, um público naquele período dos anos finais de 70, início de 80 e um bocadinho perto de 90. E deixou a sua marca. E nós criamos vários solos de Camoço, mas fizemos uma componente quinteto. O grito do ungo, por exemplo, é inspirado num chilamento criado pelo mestre Quitush. Nós só pegamos nesses elementos e começamos a reconstruir coisas que não foram acabadas, coisas que ficaram em pedaços. Voltamos só a reconstruir, ao mesmo tempo dar maior habilidade a essas coisas. Ou seja, foram buscar raízes que já existiam para lhes dar um toque vosso, não é? E onde é que vamos poder ouvir esse novo trabalho? Vai haver algum disco a partir deste trabalho?
Olha, já há vontade de pessoas que já começam a exigir que a gente grave isso. Nós, em princípio, já temos 2 peças gravadas que estamos a fazer circular para que as pessoas possam ouvir, que são 2 instrumentais, Quilapanga e Kazukuta. Mas também, quando regressarmos, nós vamos fazer uma turnê por algumas salas de Luanda com o projeto Fragmento. Estamos a pensar no Palácio de Ferro, na Casa da Cultura do Rangel, no Camões, como fizemos agora no CCBA. Então, e vermos outros sítios, Ilinga, outros espaços de Luanda, para a gente poder passar com essa proposta Fragmento. O quinteto Nguami Maka, que lidera, celebra 20 anos. Que balanço é que faz da carreira do grupo neste aniversário? 20 anos de muita história, de momentos que passamos com muitas dificuldades, né? Não quer dizer que as dificuldades acabaram, porque a vida é feita com dificuldades, são barreiras que a gente tem de superar. E felizmente nós superamos, temos uma obra discográfica no mercado lançada em 2009, tivemos participação em vários concertos, quer aqui, quer fora de Angola, e todos eles foram bons. E temos trabalhado cada vez mais para melhorar a nossa performance, quer individual, quer coletiva. Os 20 anos que nós celebramos, temos estado a refletir muito na consistência, na resistência. Continuamos os mesmos elementos, apenas um elemento que faleceu em 2013, senão o grupo mantém-se, sempre com a mesma dinâmica, dedicação. Mas a grande reflexão desses 20 anos é começarmos a passar também já os testemunhos mais novos, com ciclos formativos, ensinarem a tocar instrumentos, todos esses que nós tocamos. Também dá aulas de instrumentos tradicionais, não é? Nomeadamente de Kanza. Sim, eu dou aula desse instrumento e faço também oficinas de quase todos os instrumentos, mas agora eu propus ao grupo que temos mesmo de estar aplicado o quinteto todo, a passarmos a formar, sobretudo a começar pelo bairro em que nós pertencemos, que é o Marçal, obrigatoriamente passar isso aos mais novos, começar a dar uma educação daquilo que são as nossas origens e raízes, porque senão, se não fizermos agora, pode ser tarde, depois um dia nós não estamos mais prontos a seguir isso e não conseguimos ter substituto, então estamos preocupados com isso em torno dos nossos 20 anos. Falou na palavra resistência. Como é que hoje está a Orquestra de Música Tradicional e a música tradicional em Angola? A música tradicional em Angola está num momento muito... Será um termo pesado, mas eu vou usar mesmo péssimo. Péssimo porque ligo e estou constantemente a chatear os líderes dos grupos para fazermos mais coisas em prol da música tradicional. Porque eu, em 2002, quando decidi fundar o Nguami Maka, e depois tive passagem pelo grupo Quitush, que é dos maiores grupos mais renomados, as políticas do país mudaram completamente. Havia uma facilidade dos grupos tocarem nas instituições, irem para os palcos, irem para as atividades consulares fora de Angola, mas toda essa política de 2014 e início de 2015 acabou. Então, os grupos deixaram de ter, por exemplo, contactos diretos que eram feitos e não criaram, por exemplo, uma logística interna de se fazerem continuar com as suas propostas musicais ou culturais. E os grupos já não há de rastro de bandados completamente perdidos. Os grupos até hoje têm ainda a dificuldade de ter, pelo menos, isso que hoje todo mundo tem, que redes sociais os grupos não têm. Eu, por exemplo, sou organizador do Festival Balumuca e uma grande luta que nós tivemos é ter acesso às biografias dos grupos. Os grupos não conseguem dar biografia digitalizada, não conseguem, é um problema sério. Ou seja, é uma luta constante, então, para manter viva a música tradicional angolana. Não há incentivo. Os grupos, por exemplo, não têm dinâmica de criar, por exemplo, alguma estrutura interna, conseguir algum meio para subsistência, essa coisa toda, que é muito difícil, sobretudo quando é música tradicional, que é quase, a olhar de algumas pessoas, parece ser enteada, não um filho, né? Ouvimos o músico Jorge Mulumba. Os Nguami Maka sobem ao palco do Festival Jazz Topaz, na Polónia, a 23 de novembro.